Muito bem, estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. E segundo a estimativa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil terá mais 576 mil novos casos em 2014. Esse número segue uma tendência internacional e é influenciado pelo envelhecimento da população. Outros fatores de risco são o tabagismo, responsável por aproximadamente 1/3 dos casos, o consumo de álcool, a alimentação inadequada, o sedentarismo e a falta de controle do peso. Então, para entender mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Marceli Santos. Ela é técnica da área de vigilância e análise de situação do Instituto Nacional do Câncer. Marceli, bem-vinda ao Conexão Futura. Tudo bem com você? Estar aqui, muito obrigada. Bom, a gente divulga esses dados sempre de estatísticas, de levantamentos aqui no programa e muita gente em casa se pergunta de que forma são feitas essas projeções, né? E do número de 576 mil novos casos de câncer para 2014. Então, como é feito esse estudo? A gente trabalha, né, no Brasil não tem um registro nacional de câncer. Então, o câncer é complicado até para contar. Não basta a mortalidade. Para algumas doenças, basta a gente conhecer o número de óbitos que a gente conhece o número de casos novos. Como o câncer ele tem um prognóstico bom, ou seja, as pessoas sobrevivem, então o número de casos não é semelhante da mortalidade. Então, a gente tem precisa... muitas pessoas em tratamento, Exatamente. Né? Diversos tipos de tratamento que podem levar mais tempo ou menos tempo. Isso. E aí o número de casos novos não é exatamente igual ao número de óbitos. Então, a gente precisa de uma estrutura que a gente chama Registro de Câncer de Base Populacional para conhecer o número de casos novos. Então, a gente tem esses pontos localizados hoje em 25 pontos do Brasil, principalmente nas capitais. Então, a gente faz um apanhado para a gente ter uma informação nacional, para as pessoas, para os gestores planejarem, para os pesquisadores trabalharem. Então, o que a gente faz? A gente faz um combinado, a gente usa a informação da incidência, do número de casos novos que a gente tem para esses pontos, e a gente, através de uma fórmula, que é uma fórmula, inclusive, adotada internacionalmente, hoje em dia, se você olhar, tem o Globocan, 2012 já, que é mais ou menos, basicamente, a mesma fórmula, o mesmo modelo que a gente usa. Então, a gente combina a mortalidade com a incidência e a gente faz a projeção para esse ano, né, para o próximo ano e para 2015. Bom, e o INCA faz esse levantamento desde 1995. Isso. E aí eu pergunto a você, é possível fazer uma comparação desses dados ano a ano para ver de que forma essa projeção foi feita, se os casos de fato aumentaram no país? A gente não trabalha comparando estimativa, que a gente faz esse levantamento desde 95. A proposta da estimativa é assim, uma proposta de você ter um retrato, né, um panorama de como que está atualmente. Da mesma forma, o IBGE compara o quê? De um censo para outro censo, não o meio na projeção. Mas nós temos outros estudos, né? Nós temos a mortalidade, análise da mortalidade, porque apesar da mortalidade ser diferente da incidência, a mortalidade é menor do que a incidência, mas a tendência é a mesma. E a gente tem também alguns estudos que a gente faz desses 25 pontos que eu te falei. E a gente recentemente, né, no ano passado, fez um estudo sobre a tendência desses últimos pontos, que a gente percebeu para alguns tipos de câncer a gente tem tendências de decréscimo e para outras a gente, seguindo a tendência também mundial, a gente tem acréscimos. Então, ainda tem isso, Pode citar alguns exemplos em quais está diminuindo, qual está aumentando? Colo do útero, por exemplo, que é altamente prevenível, que a gente tem um programa de controle do câncer do colo do útero, o Instituto e o Ministério da Saúde tem um trabalho, já tem 20 anos, né, que tem esse trabalho, e a gente começa a perceber o quê? Os efeitos desse trabalho, que justamente as taxas de câncer de colo do útero de incidência, elas estão caindo em todos os locais, justamente por conta dessa questão de ter o Papa Nicolau, de ter o programa ativo trabalhando. O atendimento às mulheres nesse sentido de prevenção tem funcionado melhor. Exatamente, então. Exatamente. A questão mesmo da detecção precoce. Na hora que a gente fala para as mulheres fazerem o preventivo, tem toda a estrutura do programa, é justamente para isso, porque o câncer de colo do útero, por exemplo, é altamente prevenível. Se detectado com certa precocidade, a pessoa está curada e não vai ter o câncer, não vai morrer dele. Em quais casos tem aumentado a incidência? Mama, por exemplo, né? Mama está muito associada à questão do envelhecimento e a outros fatores de risco, como a mulher optar por ter filho mais tarde, a questão da amamentação, então, mas principalmente, né, a questão do tabagismo, a questão do envelhecimento, a questão
da amamentação, e o que a gente vê é que o câncer de mama tem aumentado. Isso é uma tendência no mundo todo, na medida que o maior fator de risco é a idade. Então a gente vê... A gente tem a expectativa de vida do brasileiro aumentando também nos últimos anos, com isso o surgimento de doenças como o câncer de mama. Exatamente. E nos homens o câncer de próstata também. O câncer de próstata já é um câncer que é bem mesmo da população na terceira idade, né? E o câncer de intestino, que tem aumentado, mas também a gente vem repetindo a tendência mundial mesmo, porque, na verdade, parece um paradoxo, mas quando você tem esses tipos de câncer, eles são evidências de que o país está atingindo um nível de desenvolvimento, porque as pessoas envelhecem, as pessoas têm tempo para o fator de risco fazer efeito, né? Parece um paradoxo, mas é uma evidência o quê? De que a gente não está mais morrendo das doenças preveníveis, a questão do saneamento está resolvida. Então a gente tem... quando a gente tem esses cânceres que os países que a gente chama de desenvolvidos têm, são evidências de que a gente está nesse caminho melhora também. A qualidade de vida do brasileiro. Exatamente. Marceli, é uma questão fundamental. De que forma esses números, esses levantamentos, essas estimativas que o INCA faz, ajudam a guiar as políticas públicas de prevenção e saúde? Então, a gente trabalha, né? Nós somos do Ministério da Saúde, e o que a gente faz, geralmente, essa estimativa é para oferecer para o gestor um leque, né? Um conjunto, qual é o perfil, porque o Brasil, ele é diferente. Então, a gente também, o que a gente pode ver isso, existem diferenças regionais importantes. É um país com relação... que é um continente, na verdade. Exato. Né? Então, a gente tem dimensões continentais. Então, o que a gente oferece para o gestor é isso. Olha, qual é o conjunto de cânceres que você vai ter mais frequentemente, inclusive para ele planejar. Porque se está no sul, por exemplo, ele não tem que fazer uma rede voltada para a questão do colo do útero, ele tem que fazer uma rede voltada para a questão da mama, para a questão... Então, é muito por aí. Então, o que a gente faz é oferecer para o gestor esse conjunto de evidências para que ele possa planejar melhor o acesso à sua rede, porque a oferta de serviço é tudo na questão da prevenção do câncer. Muito bem, vou mostrar para você de casa agora, na internet, você pode ter outras informações sobre o trabalho e as pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Nacional do Câncer. Então, para você na tela, o endereço que é o inca.gov.br, aqui você pode ter todas as informações sobre essa pesquisa, inclusive, e tantas outras aqui, tipos de câncer, aqui leucemia, mama, pele, próstata. A gente sempre fala aqui no Conexão, né, o mais importante em saúde é focar em prevenção, então você conhecendo o seu corpo, sabendo como prevenir doenças, toda forma de informação é muito importante. Se você entrar aí no Estatísticas de Câncer, você vai ver a nossa área, né? A área de vigilância, todo o leque de informações de incidência, de mortalidade todo o trabalho que a nossa área faz, ele está disponível aí nessa página. Muito bem, então inca.gov.br é o endereço para você acessar. Marceli Santos, muito obrigado pela presença no Estúdio do Conexão. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom. E na próxima entrada do Conexão Futura, a gente fala sobre endividamento e inadimplência, ou seja, sobre as dívidas que não foram pagas ainda. O número médio de famílias endividadas cresceu 7,5% em 2013, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E você, claro, não pode perder essa discussão, então desde já fique atento, a gente volta daqui a pouquinho com mais Conexão Futura e eu estou aqui à sua espera. Até já!